E mais um triste capítulo do Covidão. O ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, foi preso nesta sexta-feira por envolvimento no esquema de desvio de dinheiro que seria destinado para o combate ao coronavírus. A prisão de Edmar é mais um desdobramento da Operação Mercadores do Caos, deflagrada em maio pelo Ministério Público após as denúncias de fraudes envolvendo contratos para a construção de hospitais de campanha e compra de respiradores. O ex-secretário e outras 7 pessoas são acusados pelo MP de improbidade administrativa. De acordo com as investigações, ele aparece como um dos líderes do esquema de desvio de recursos na pasta. Integrantes do governo estadual já reconhecem que a prisão do ex-secretário de Saúde piora a relação entre o executivo fluminense e o legislativo. Para eles, o clima fica mais favorável para um processo de impeachment do governador Wilson Witzel, com a prisão de um integrante de primeiro escalão e aliado de primeira hora do governo. O Fiuza, e além disso, tem também a preocupação com a possibilidade de delação, né? Agora, com o ex-secretário na cadeia, a situação do Wilson Witzel, governador do Rio, piora, hein? Isso é uma coisa escabrosa, né, Vitor? Realmente, eu vou te contar, no meio de uma situação como essa, né, as pessoas todas em pânico, correndo para casa, trancadas em casa, morrendo de medo de morrer, né, os governantes fazendo esses apelos que, né, todos de boa fé, acreditando que eram para salvar suas vidas, roubando dinheiro no meio da pandemia. Isso, quer dizer, a gente sempre ressalva, isso é uma investigação. Ela tem que chegar a termo. Ninguém condena antes da hora. Mas os indícios são fortes. E a gente tem ouvido, inclusive, ou a gente tem ouvido muito pouco, ultimamente, o governador Witzel, que era um dos maiores papagaios aí das teses de genocídio, né? Não era isso? Quem trancava tudo e por isso, né, alegava necessidades maiores para obtenção de verbas, eram os salvadores, né? Está aí o que está acontecendo com as verbas, e o Witzel anda meio calado. Dizem, eu não sei, dizem que ele está querendo ali uma força do Bolsonaro, né, do presidente da República, seu ex-aliado, que ele traiu no primeiro dia após a sua posse, já passando a acusar de tudo, antes mesmo da pandemia. Agora o Witzel está meio calado, então aparentemente ele está querendo se proteger. Eu não sei se ele quer se proteger porque a sua situação política, né, pela incúria, né, pelos hospitais de campanha encomendados, que custaram milhões aos cofres públicos e que não foram feitos, que não foram entregues, né? Isso ninguém esqueceu, ninguém vai esquecer. E quem esquecer tem que lembrar, né? Então aí a gente vai ter, Vitor, a prova, né, a hora da verdade, né? Quer dizer, se ficar comprovada realmente a culpa desses personagens, usando uma situação de tragédia sem precedentes para roubar dinheiro público, essa punição tem que ser muito severa. A gente deu aqui, inclusive, numa entrevista aqui nos Pingos com o deputado Marcel Van Hatten, aquela proposta legislativa de duplicação das penas para presos por desvio de verbas de emergenciais de saúde, né? Então, é uma situação, Vitor, que eu acho que a gente tem que olhar para isso pensando o seguinte: a gente está vendo aí o diretor-geral da OMS declarar que a pandemia está acelerando. E eles declaram isso, a OMS, que deveria ser a referência, declara isso assim como se fosse uma imprensa marrom fabricando uma manchete. Não diz aonde, não tem um estudo, não tem nada, eles falam assim, estão falando assim. Acabamos de mostrar aqui, inclusive com gráficos, o deputado Osmar Terra mostrando aqui, que o ponto máximo de incidência de óbitos, pelo menos, já passou há bastante tempo. Não adianta ficar fabricando realidade. O que a gente está vendo é que todos os alertas que não correspondem à realidade serviram até aqui para 2 coisas. 1, roubar liberdade das pessoas, e 2, roubar dinheiro dos cofres públicos. E aí, Zé Maria, o Covidão do Rio ganhando mais um capítulo. Zé? E mais uma vez eu devo dizer aqui que a polícia está agindo no momento certo, né? Ainda no quente do roubo.
Isso porque não há tempo de gastar o dinheiro e muito menos apagar as provas. O que aconteceu em outras investigações, que deixou para depois, provas foram apagadas, governos passaram e aí fica muito mais difícil. Agora não, tudo está muito quente. Artigo 1º. E lá ele disse que o secretário sabia de tudo e que tinha, sim, ligação com as compras. E ele, de uma forma, o Edmar, de uma forma muito arrogante, não foi para... E quando prestou depoimento, não quis falar. Ou seja, é o silêncio incriminatório. Então, vou repetir aqui. A polícia está certa. Uma administração de R$1 bilhão. Houve, segundo esta operação, roubo, mais uma vez, no Rio de Janeiro. E o que falta agora é ligar as pontas, saber se o governador Wilson Witzel participou ou não desta rapina, num estado onde todos os ex-governadores foram presos, num estado massacrado pelo roubo, está em dificuldade e agora atacado pela pandemia. Olha, Vitor, a população do Rio de Janeiro elegeu um desconhecido da política e muita gente aí ficou de longe, aqui nós, de longe, eu inclusive, por que os eleitores elegeram uma pessoa tão distante da política? A resposta, simples demais. Cansados desta horda de políticos ladrões que levavam todo o dinheiro que seria aplicado no bem-estar do Rio de Janeiro. E eis que o trem da corrupção já está ocupado por novas pessoas que os eleitores votaram achando, esse não, esse era de outra área, não tem nenhuma relação com o Sérgio Cabral, não tem nenhuma relação com os ex-governadores e está tudo certo. É muito rápido o processo, isso pega muito mais rápido do que o novo coronavírus. Eu nunca vi nada parecido. Então, assim, houve roubo, muito dinheiro, administraram R$1 bilhão e o que é preciso saber, eu não tenho certeza, né? Isso o tempo vai dizer e essa investigação, se o governador estava ou não ciente do que estava acontecendo na Secretaria de Saúde. Tudo indica que ele sabia, ninguém pode fechar os olhos diante de uma montanha de dinheiro assim.